Um caso chocante, revoltante. Permaneceu sem solução por quase 2 décadas. Quase 20 anos sem a justiça se cumprir. E agora nós temos novidades. Uma recente reviravolta. Uma mãe acusada de tirar a vida da própria filha para ficar com a guarda do neto. O caso aconteceu em 4 Barras em 2007, teve uma grande repercussão na época. Essa aqui é a vítima, com os filhos. Aqui, a mãe acusada por tudo, a avó que queria ficar com a guarda do neto e por isso, de acordo com a investigação da polícia, tirou a vida da própria filha, até onde vai a maldade do ser humano. Isso não é uma mãe. As investigações apontaram que a Andréia Rosa de Lorena foi morta pela Tânia de Janira. E a Tânia teve a ajuda do então companheiro Everton Luiz Cilian. Depois do crime, o casal esteve foragido por 17 anos, fugindo da justiça. Mas a partir de agora, finalmente, eles devem acertar as contas com a justiça. Hoje, o padrasto vai sentar no banco dos réus. A matéria completa na tela da massa. Everson Luiz Cilian, acusado de matar a enteada, Andréia Rosa de Lorena, junto com a própria mãe dela, já tem data para sentar no banco dos réus do Tribunal do Júri. Ele vai ser julgado nesta quarta-feira no Fórum de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, onde tramita o processo pelo homicídio triplamente qualificado. O crime foi extremamente brutal, sabe? Foi muito divulgado na época. E, assim, o que mais revoltou, assim, a população é que eles praticaram o crime e simplesmente desapareceram. E ficaram quase 2 décadas desaparecidos. E, infelizmente, esse crime acabou caindo no esquecimento. Então, assim, o sentimento de impunidade e revolta era algo, assim, muito grande, ainda mais para quem estava desde do início acompanhando isso aí. A mãe da vítima, Tânia de Janira Melo Becker, também acusada pelo homicídio da filha, passou anos foragida e, por isso, ainda não vai a júri popular. Agora abriu prazo para que a defesa dela apresente a resposta à acusação e daí será o trâmite normal de um processo. Ela responderá à instrução criminal e daí vamos aguardar para ver daí se a juíza entende pela sentença de pronúncia ou não. Será bastante rápido porque ela está na condição de represa, né? Então não tem que ser célere. Para o pai de Andréia, o seu Ivo Rosa, mesmo depois de 17 anos, o sentimento é de alívio ao saber que um dos acusados pela morte da filha vai ser julgado. É o sentimento de justiça, né? É o que a gente sempre esperou, né? E esse tempo todo, às vezes, a gente desacreditou um pouquinho, mas a gente agora pode afirmar que a lei existe e justiça está sendo feita. O crime aconteceu em fevereiro de 2007 em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação do caso, os acusados utilizaram fio elétrico para enforcar Andréia até ela parar de respirar. Os réus ainda colocaram o corpo dela embaixo da cama e ela só foi encontrada morta 2 dias depois. A vítima morreu após um almoço com a mãe e com o padrasto, onde discutiram sobre a guarda do filho de Andréia, que era pretendida pela avó. A discussão já era antiga, desde que Tânia e Everson cuidaram da criança por um tempo, enquanto Andréia se recuperava de um acidente de moto. E o que aconteceu? Ela veio para Curitiba para poder se recuperar desse acidente de moto, para buscar tratamento. E o Lucas ficou sob os cuidados da Tânia e do Everson em Ponta Grossa. Então, a Andréia ficou mais ou menos 2 anos aqui em 4 Barras para se recuperar do acidente. Daí, quando ela retornou até Ponta Grossa para buscar o filho, a Tânia se recusou a entregar o Lucas para a Andréia. Então, esse foi o fato motivador do crime.
Por quê? Porque eles criaram um vínculo com a criança como se filho deles fosse. Na época da morte de Andréia, os filhos dela, um menino de 5 anos e uma menina de 9 meses, foram morar em outra cidade com os pais. O processo do caso foi suspenso, já que o casal acusado estava foragido. A medida foi fundamental para o crime não prescrever. Tecnicamente, isso foi muito bom, porque eles erroneamente achavam, né, que com o passar dos 20 anos eles não seriam punidos e não responderiam mais pelo crime, o que eles se enganaram. Everson Luiz, ex-padrasto da vítima, foi preso em 2022 e virou réu no ano passado pelo assassinato da enteada. Já a Tânia só foi localizada e presa em maio deste ano, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Inclusive na mesma residência que o Everson também estava residindo. Por mais que o Everson tenha negado no interrogatório dele no ano passado, eles tinham uma relação sim. Inclusive, os próprios vizinhos afirmaram isso para a imprensa. De acordo com o relatório da Polícia Militar, Tânia estava usando um nome falso e se apresentava como Lourdes no interior do estado. Ela usava o nome de Lourdes, inclusive ela prestava serviços informais como faxineira na região. E o Everson, ele usava o nome de Luiz, que o nome dele é Everson Luiz Cillian, então ele se apresentava com o nome de Luiz e prestava serviços informais também, realizava bicos na região, né? Em nota, a defesa do réu Everson, que também representa a Tânia, reforçou a inocência do acusado e do direito dele ter um julgamento justo. O documento diz ainda que a inocência de Everson será demonstrada no julgamento. Já a advogada assistente de acusação e a família da vítima estão confiantes na condenação. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Estamos extremamente confiantes em relação ao julgamento do Everson. Extremamente confiantes mesmo. Eu tenho certeza, assim, por mais que tenha passado todo esse tempo, quase 20 anos, a justiça será feita. Ele será devidamente julgado. E assim, creio eu que é a pena máxima, que é o que ele realmente merece. Ela foi covardemente assassinada. Eles foram o máximo que alguém pode impor de covardia em cima de alguém. Eles fizeram isso para ela. Então eu não sei qual seria a minha reação, eu vendo eles cara a cara, o que a gente faria, sabe? Porque ainda agora, depois que já faz muito tempo, já me dá uma revolta, né? Imagina com um fato muito recente, né? A revolta ainda é maior, né? Eu tenho orgulho de fazer parte, de liderar uma equipe de jornalismo que não esquece das coisas. Ah, Lucas, já faz 20 anos. Pois é, mas a justiça ainda não tinha sido feita e agora está acontecendo. Neste exato momento, começou o julgamento, não é, deste padrasto, infelizmente, e a gente espera que, finalmente, as pessoas que ficaram enlutadas pela morte da Andréia vejam a justiça se cumprir, porque é muito revoltante você perder alguém de uma maneira trágica como essa e ainda saber que os responsáveis estão à solta, que não foram nunca encontrados pela justiça. Agora tudo mudou e o Tribuna vai acompanhar até o final, com certeza.